Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um ciclo semanal de estudos da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E nessa semana chegamos na lição de número 8, que tem como título geral Salmos, parte 1. É interessante que a parte introdutória de sábado começa destacando ali no primeiro parágrafo que os adventistas do sétimo dia buscam símbolos do Apocalipse no Antigo Testamento. E é interessante a gente analisar que essa busca não é apenas as histórias do Antigo Testamento, mas todo o Antigo Testamento deve ser estudado para entender as profecias. Ainda a parte introdutória destaca que o livro dos Salmos é uma fonte rica e valiosa para o estudo profético. Um outro detalhe importante, que a apresentação de experiências humanas com Deus, desde o sofrimento até a alegria da salvação, é destacado no livro do Apocalipse, mas contextualizando com o Antigo Testamento. Uma outra parte interessante é que os Salmos iluminam passagens do Apocalipse, especialmente o capítulo 14. O capítulo 14 do livro de Apocalipse destaca a missão final da igreja remanescente. E a lição ainda aborda que, assim como Israel, o povo de Deus hoje deve ser luz às nações e proclamar o chamado final de Deus. E os detalhes, né, do livro de Salmos ajudam a eu e a você compreender o papel do povo de Deus no tempo do fim. Por quê? Porque oferecem ali, como diz o guia de estudos de hoje, novas perspectivas sobre nossa missão nos momentos finais da história humana. É interessante analisar que, assim como Apocalipse capítulo 14, que destaca as 3 mensagens angélicas e nessas mensagens elas têm algumas características, o livro dos Salmos, de uma maneira geral, também contém, como por exemplo, alguns elementos que tem em Apocalipse capítulo 14, como orações, louvores, e esses elementos, né, destacam o quê? Ou melhor, expressam, né, a confiança não só na justiça de Deus, mas também na misericórdia e também no poder desse Deus maravilhoso. Então, são temas centrais que estão no livro do Apocalipse, mas também estão no livro de Salmos. É interessante que Apocalipse capítulo 14 e boa parte do livro dos Salmos, né, eles se assemelham, como por exemplo, ao falar sobre adoração verdadeira e fidelidade, faz um paralelo, né, no livro de Apocalipse capítulo 14 com o próprio livro dos Salmos. E aqui tem uma pergunta que é importante a gente meditar, né? Qual é a importância dos Salmos para compreender o Apocalipse? A resposta, ela é muito clara, né? Já que os Salmos eles oferecem linguagem, imagens e também temas teológicos que iluminam o simbolismo e também a missão descrita no livro do Apocalipse, especialmente no capítulo 14. Tendo isso como mente, né? Ou tendo isso em mente, juntando todos esses elementos, a gente consegue analisar uma pergunta bem interessante, que é: qual é o nosso papel como povo de Deus nos últimos dias, no tempo do fim, segundo Apocalipse capítulo 14? É exatamente o fato, né, de nós temos que ser o quê? Luzes para as nações, proclamando o quê? Não apenas o evangelho, né, mas proclamando o evangelho eterno, que, se somando aos elementos que nós analisamos como oração, louvores, mas principalmente adoração ao Criador, nos faz então reforçar esse conceito que é fundamental tanto no livro de Salmos como no livro do Apocalipse, né, especialmente no capítulo 14. Um outro detalhe importante que é fundamental eu ressaltar nesse resumo de sábado, essa parte introdutória, é que o livro de Salmos, eles revelam
também o caráter de Deus. Por quê? Porque revela que Deus é justo, é misericordioso, que Deus ele é fiel às suas promessas, mas também, além de tudo isso, que Deus ele está disposto a nos perdoar, mas também de nos restaurar e ao mesmo tempo de nos salvar. Por quê? Porque somente Deus é digno de adoração, como está descrito não só no livro de Salmos, mas também no livro de Apocalipse, capítulo 14. E aqui eu quero finalizar com algumas lições importantes. A primeira delas é que devemos estudar todo o Antigo Testamento, não apenas as histórias, né? Mas entender melhor as profecias. A segunda lição é que a adoração verdadeira ao Criador deve estar no centro da nossa mensagem hoje. Então, o Evangelho eterno que pregamos deve ter, então, entre outros elementos que a gente já abordou, a adoração verdadeira ao nosso Criador. Uma outra lição importante é que, assim como Israel falhou nesta missão, o povo remanescente, que somos nós, devemos então sermos fiéis e cumprir o chamado que Deus nos confiou. Uma quarta lição é que a linguagem dos salmos nos conecta emocionalmente com a missão profética, onde nós temos que colocar todos esses elementos que eu abordei aqui e se somando a um outro elemento que é a esperança que Deus nos dá diariamente através da sua palavra. E uma quinta lição é que a fidelidade a Deus envolve tanto a proclamação quanto a prática dos mandamentos e também da fé em Jesus Cristo. Eu quero finalizar essa parte introdutória de sábado da lição de número 8, que estamos já iniciando, com uma citação do livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 372, que diz o seguinte: Ellen White, inspirada por Deus, falando sobre a importância dos salmos, né? Ela diz que os salmos estão cheios de expressões de louvor, adoração, esperança e confiança. São apropriados para todas as experiências da vida. Que maravilha, né? E ainda uma outra citação falando sobre a questão da missão do remanescente, a missão do povo remanescente de Apocalipse capítulo 14, através das 3 mensagens angélicas, né? No livro Evangelismo, na página 613, ela diz o seguinte, inspirada por Deus, que a proclamação do primeiro, segundo e terceiro anjos devem ser repetida. Devemos proclamar novamente a verdade com poder e convicção. Então, é fundamental nós termos todos esses elementos e conectar o livro dos Salmos, que se encontra no Antigo Testamento, ou seja, dando esta importância que o próprio livro do 3º Timóteo, né, capítulo 3, verso 16, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E no Antigo Testamento nós temos ali o livro de Salmos, que é o maior livro, não só do Antigo Testamento, mas da Bíblia inteira, destacando ali todos esses elementos e conectando ao livro do Apocalipse, especificamente no livro do Apocalipse, capítulo 14. Que Deus te abençoe nesse início de semana de estudos da lição da Escola Sabatina, a lição de número 8. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua semana, que possa ser uma semana onde você possa, através do Espírito Santo, sentir o desejo de estudar a lição da Escola Sabatina. A gente vai estar orando muito por você. E, é claro, que você possa acompanhar os resumos aqui no canal Escola da Esperança.